Shalom, queridos! Estamos de volta à cultura do reino. Na semana passada eu comecei a falar sobre as festas do Senhor e você entendeu. E eu pedi que refletisse sobre a importância das festas que são Hag, né? Das festas do Senhor, que ele usa como Moadim, sinais. E ele usa esse termo Moadim, tanto em Gênesis, na criação dos luminares, lá no quarto dia, quanto em Êxodo, quando ele fala que são estatutos perpétuos. Então, meus queridos, hoje nós vamos começar a falar sobre algumas das festas, de uma forma resumida, claro. Se você quiser olhar de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tanto na época de Páscoa, quanto Pentecostes, quanto Tabernáculos, nós temos várias ministrações aqui no canal, você pode aprender um pouco mais. Essas três são as três principais, mas vamos falar um pouquinho de cada. A primeira festa relatada aqui em Levítico 23 talvez seja a mais polêmica, que é o sábado, o Shabat. Mas primeiro eu queria falar para você que essa palavra Shabat, ela tem uma outra palavrinha que se pronuncia um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma palavra, com as mesmas letras, sem mudar absolutamente nada. Então, no hebraico, a palavra Shabbat e a palavra Shivat é a mesma palavra, porque essa letrinha ela pode ser pronunciada tanto quanto B quanto V. Então, Shabbat, Shivat é a mesma palavra, se escreve da mesma forma, mas num contexto ela pode ser usada, né, e lida de forma diferente. Shabat é sábado e Shivat é promessa. Então, quando Deus fala pra gente, lembra-te do sábado para o santificardes, ele está falando aqui que o sábado é a figura de uma promessa. Que promessa é essa? Quando Deus criou o mundo e colocou lá o homem e a mulher para governarem o mundo, eles viviam o Shabat. O sábado começou quando Deus descansou, e a ideia de Deus era que esse sábado não terminasse. Sabe o que fez esse sábado terminar? O pecado. O pecado interrompeu o sábado. E aí começaram todas as coisas, os que o Senhor tinha já planejado, porque Ele, pela sua presciência, já sabia de todas as coisas, então todo o plano foi dado continuidade. Mas a gente vai ver aqui que as festas, que os Moadim, que os sinais, apontam todos para Jesus e apontam para o retorno do Shabat eterno, que é quando Jesus virá buscar a sua noiva. Essa é a promessa. A vinda de Jesus para o retorno do sábado eterno, para o retorno do Shabat. Então, quando ele fala, lembra-te do sábado, existe uma promessa para você. E eu não estou aqui com isso defendendo que você guarde o sábado, assim como o judeu faz. Você é livre para fazer as suas escolhas, né? E o que você quiser do seu sábado. Mas o importante é lembrar-se das promessas do Senhor e separar tempo para Ele, não somente no sábado e também não somente no domingo, mas todos os dias. Trazer à memória as promessas do Senhor e os ensinamentos dele para as nossas vidas. Então essa é a primeira festa que está lá em Levítico 23. Depois dele instituir o sábado como uma festa, veio aqui a Páscoa. Versículo 4.
Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado. E aí ele fala, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, pela tarde. E aí vai dando as instruções de como comemorar a Páscoa. Pode clicar aqui que você vai ser direcionado a ministrações sobre a Páscoa para que você possa aprender mais sobre detalhes da Páscoa. Mas nós sabemos que a Páscoa, ela fala sobre a morte de Jesus. Ela aponta para o sacrifício do Cordeiro. E Jesus, como profetizado por João Batista, assim que o viu, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela para o judeu significa libertação, porque foi a primeira festa comemorada na saída do Egito. E tem uma coisa interessante nessa preparação, que você lembra que Deus pediu que eles matassem um cordeiro. Isso fala de comunhão também, porque o início da festa é com um jantar. Então você pega aquele cordeiro, se ele for grande demais para sua família, você se junta a outra família. Então é uma festa de comunhão, é uma festa que você se une à sua família e ao seu vizinho, se for o caso. E aquele cordeiro, o sangue dele, iria marcar os umbrais da porta. Só que tem uma letra em hebraico, que é o rei, que é uma das letras do nome de Deus, do tetragrama sagrado de Deus, o nome que não se pronuncia. E aí eu faço aqui um parênteses, né? Muito interessante, as pessoas tentando pronunciar o nome de Deus. Não há como pronunciar. É um nome impronunciável. Você não consegue encaixar ele, né, na verbalização, porque não dá. Então não tenta inventar, né, a roda, não tenta inventar a história, não. Eu brinco com meu esposo que às vezes ele tenta aqui e fala, é o nome. Como ele falou para Moisés, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Então, ele é o Hashem. Sabe por que o judeu fala Hashem? Porque Hashem é o nome. É isso que significa Hashem, o nome. Então, ele é esse aí, é o nome. É Yud Rei Vav Rei. Não tem como pronunciar isso. Então, esse rei é o sopro de Deus. É uma letra, né? É uma letra e ela tem um formato, né, que circula uma porta. E quando Deus pede para colocar a marca nos umbrais, forma exatamente o contorno dessa letra, porque a pessoa vai colocar na parte de cima e dos lados. E isso tem um significado muito grande, porque o sopro de Deus é vida. E quem tivesse essa marca do cordeiro nesses umbrais, significaria que ali não entraria a morte, porque ali já tinha vida. Não é tremendo isso? É o hebraico nos explicando algo a respeito dos sinais que Deus colocou nesta festa da Páscoa. Então essa festa fala sobre libertação, fala sobre vida, fala sobre comunhão, porque ela começa numa ceia. E como alimento para Deus é importante, todas as festas são em volta de colheitas, em volta de alimentos, e as pessoas agradecendo a Deus, porque são formas de gratidão a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. E assim marcou o início da Páscoa. E ela é comemorada até hoje pelos judeus que ainda esperam o Messias como a libertação do povo do Egito. Mas por todos os outros e por nós que entendemos a vinda do Messias como a celebração da vinda de Jesus, da sua morte, do seu sacrifício, da sua crucificação e da sua vitória na cruz. Então isso é que é Páscoa para nós. E como a ideia de Páscoa foi reduzida e deturpada para o nosso conceito, para a nossa cultura. Por isso eu volto lá em Romanos.
transforme a sua mente, se reprograme através da palavra. Só que Páscoa não caminha sozinha, porque Páscoa ela está associada a outras duas festas. São 3 festas que são associadas nesse momento. Na sequência de Páscoa nós temos Pães Ázimos. E Pães Ázimos é uma celebração muito interessante, porque, como eu já falei aqui, festas são sinais que nos apontam para coisas específicas, né? Apontam para o Messias, mas também nos trazem a memória, nos trazem lembranças, nos lembram de promessas e são memoriais para que nós não esqueçamos daquilo que Deus quer nos ensinar. Então, no dia da Páscoa, eles já comemoram com Pães Ázimos. E na sequência daqueles dias, por mais 7 dias, eles limpavam, e continuam até hoje, os judeus limpando toda a casa de todo fermento. Para evitar qualquer deslize, eles tiram tudo que tem fermento de casa. Todas as coisas que contêm fermento e o fermento. E só comem coisas sem fermento e pães ázimos, que você pode também chamar de matzá. Nós aqui na igreja, sempre que celebramos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, celebramos com o matzá. O matzá é feito por nós, né? Cada membro da nossa igreja, no mês específico, na data, né, específica, que é o primeiro domingo do mês, eles se revezam, né, desejando fazer o matzá. E é uma alegria para nós, como igreja, como família, participar disso, fazer parte da ceia do Senhor. E esse matzá é produzido com carinho, com amor, com dedicação, e é um pão que é utilizado para a ceia, para a Santa Ceia. Porque você não imagina o corpo de Cristo contaminado com fermento do pecado. E quando a gente come o pão, aquele pão simboliza o corpo de Cristo. E é esse mesmo conceito para essa semana de Pães Ázimos. Aqui na igreja nós estimulamos, não é obrigatório, claro, mas nós lembramos que tudo que nós fazemos como cumprimento a orientações do Senhor, Ele é um Deus galardoador. Então nós sempre ganhamos, porque Ele usa as festas para trazer para nós não somente ensinamentos, mas também bênçãos. Recebemos bênçãos por observar as festas do Senhor. Então, nós ensinamos aqui na igreja que a festa dos pães ázimos é para nós lembrarmos, cada vez que você vai preparar um pão ázimo, cada vez que você vai olhar os rótulos. Eu fui no mercado com a Sofia nesse período e aí ela veio toda feliz. Mamãe, olha, eu achei um bolo sem fermento. Eu falei, minha filha, tá escondido aí porque não tem bolo sem fermento não. Eu fui mostrar para ela. Até que a gente achou uma receita de bolo de caneca, né, sem fermento, feito no micro-ondas. Ah, foi a festa para ela, né? Conseguiu comer um bolinho. Só pela necessidade de comer alguma coisa diferente, sem fermento. Mas o que eu tô colocando no coraçãozinho dela? Lembra, o fermento em pó não é que é o mais importante, mas é o fermento do pecado que você tem que se abster. É se vigiar, se policiar. Assim como a gente tem que policiar o rótulo, assim como a gente vai fazer alguma receita e tem que lembrar, não pode ter fermento. Tirar, lembrar de não comer pão comprado pronto e fazer o seu, porque dá trabalho. Fugir do pecado não dá trabalho? Vigiar a nossa conduta diariamente dá trabalho. E é isso. O que essa semana sem fermento nos lembra, que nós temos que nos abster do pecado que contamina o homem. E é tremendo, é didático, é abençoador. E eu te convido, de repente, o ano que vem, a experimentar, fazer, né, essa observância da semana de pães ázimos, da semana sem fermento. Amém? E na sequência de ázimos, nós temos as primícias. Jesus foi declarado como a primícia da criação. Primícia são primeiros frutos. Na verdade, o mês de Abib, ou mês de Aviv,
ele significa, né, primeiros frutos. Então, quando você comemora primícias, você está, na verdade, sendo grato ao Senhor através do que você tem de primeiro na sua vida. Por isso que, quando nós entregamos o dízimo, é a primeira coisa. Existem bênçãos do Senhor preparadas para quem observa essa primícia. Porque Deus, como já disse, é um Deus galardoador. Semana que vem, podemos falar um pouco mais sobre as outras festas que ocorrem, né, num segundo período. Deus te abençoe. Shalom.